Gente, esta é a segunda parte de uma sequência de vídeos que eu estou gravando aqui para o canal para relatar um processo que eu tenho passado com o Senhor e eu creio que pode abençoar muito a sua vida. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu indico e recomendo que você volte e assista ao primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui no box de informações e depois você veja esse vídeo, tá bom? Então, se você já assistiu o primeiro vídeo, bora lá pro segundo. Gente, quem conhece o meu testemunho de conversão vai lembrar, e quem não assistiu eu recomendo que assista também, mas quem já assistiu, né, acho que a maioria das pessoas já deve ter assistido, as pessoas que me acompanham, vai lembrar que eu tinha muito problema com a incredulidade, né? Eu tive muito problema com pensamentos de realmente não crer em Deus, não crer que Ele existia, de perder, né, a fé assim, de olhar para o céu, clamar, querer que Deus, até falar, né? Ai Deus, eu queria que você existisse, Deus, seria tão bom se o Senhor existisse, de falar assim, né? E eu até falei algo que eu vou deixar aqui para vocês agora, um trecho, para vocês entenderem um pouquinho do processo de como Deus trabalha nas nossas vidas. Aquele moço rompesse comigo. Fez com que do nada, a gente não havia brigado, nada havia acontecido e do nada ele veio e Pamela, não quero mais nada com você. E é engraçado pensar que eu falava assim, eu tenho as duas coisas mais importantes na minha vida. Eu tenho o meu pai e tenho o meu namorado, as duas pessoas mais importantes da minha vida estão comigo. Por que eu não tô feliz? E Deus permitiu que aquilo ali acontecesse na minha vida e pra mim no dia acabou comigo. De verdade, assim, eu me senti acabada, imagina, né? Era tudo pra você aquela pessoa e do nada não tem mais. Então, gente, eu coloquei esse trecho aí pra vocês e realmente, né, eu falava que o meu ex era uma das pessoas mais importantes da minha vida e o meu pai, ou seja, eram as duas pessoas mais importantes da minha vida, né? E eu tava passando agora novamente um período de incredulidade. Para ser bem sincera com vocês, o diabo tava me atazanando muito nessa área da incredulidade, porque o diabo sabe as nossas áreas fracas, onde a gente realmente é fraco. Ele vai tentar em várias, entendeu? Aí ele vai tentando, ele vai, digamos que lançando as setas, assim. Quando ele vê que uma começa a ferir, ele vai jogando mais daquele tipo, entendeu? É assim que o diabo, ele trabalha. Então o que acontece? Eu comecei a parar de orar, parar de vigiar, parar de ler a palavra. Aos poucos, claro que eu nunca parei totalmente, né, de orar, de falar com Deus, mas eu parei muito de como eu orava, né, no meu primeiro amor, de como eu me conectava com Deus. Então, gente, quando a gente vai num nível com Deus, num profundo com Deus, a gente nunca mais vai querer algo que seja menos do que aquilo. A gente sempre vai querer mais, né? É diferente de quando a gente come um alimento, por exemplo, a gente come, e daí se enche e pronto, né? Não, com Deus é assim, a gente vai até um nível, daqui a pouco a gente se aprofunda um pouquinho mais, daqui a pouco a gente se aprofunda mais ainda, e tipo assim, como posso falar pra vocês, se a gente não tiver naquele nível mais profundo que a gente já chegou, se a gente tiver um pouquinho com o pé antes, a gente não se sente assim, totalmente imerso em Deus. Então, gente, era assim que eu me sentia, era assim que eu estava me sentindo, que eu já tinha ido muito longe, que eu estava ficando cada vez mais fraca. E eu ficando cada vez mais fraca, a voz de Deus foi se tornando cada vez mais distante. Vale lembrar também que o meu trabalho, a maioria das pessoas são incrédulas, são ateus, né, ateias. E assim, gente, vira e mexe, estão falando, estão jogando, né, alguma coisa, alguma semente no nosso coração ali de incredulidade e às vezes se a gente não vigiar, a gente acaba alimentando aquilo dali dentro de nós. E isso ali estava acontecendo, ou seja, eu estava começando até a questionar novamente, se Deus existia mesmo eu tendo tido já tantas experiências com o Senhor. Tá? Então assim, gente, o diabo, ele é sujo, ele não tá aqui pra brincar não, ele tá aqui pra realmente matar, roubar e destruir. Então vigie, você que está de pé,
perseverai, perseverai até o fim, para que ninguém tome a vossa coroa. Amém? Então assim, eu percebendo aquilo dali, aquela incredulidade, uma certa ansiedade voltando para o meu coração, costumes que eu não tinha mais, coisas que Deus já tinha me limpado, e eu voltei, sabe, a cair naqueles erros, naqueles pecados mesmo que a gente acaba deixando, que Deus acaba nos livrando, nos limpando, e a gente começa a voltar de volta para aquilo, né? E a gente sem Deus, a gente é podre, pecaminoso, e a gente é pó, gente. A gente é imundo sem Deus. Mas com Deus a gente é totalmente transformado, é totalmente diferente. Não digo que a gente aqui ainda, né, tem como ser santo, assim, perfeito, no sentido da palavra, assim, que eu quero dizer pra vocês, porque a gente não tá ainda em corpo glorificado, mas com Deus a gente é totalmente diferente, né, da pessoa sem Deus, ou da pessoa morna, tá bom? Então, desde o começo do ano, eu venho pedindo para Deus, venho falando, Deus, me ajuda a não me desviar de Ti, me ajuda, isso e aquilo. E eu lembro de uma oração que eu tive ainda no começo desse ano, que foi que eu queria uma fé inabalável. Eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, me dá uma fé inabalável, Senhor. Porque eu preciso ter uma fé assim, eu não quero mais uma fé incrédula, uma fé que tipo, ai, uma hora crê, outra hora já não crê, fica, sabe, vacilante assim, que fica duvidando. Não, Deus, eu quero uma fé inabalável, Senhor. Eu orei, né, falando para Deus, clamando ao Senhor. Eu falei assim, porque Deus, eu posso perder tudo na vida, Senhor. Sabe, como disse Davi mesmo, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor na minha vida. Eu não posso te perder, Senhor. Porque quando eu perco o Senhor, eu fico uma pessoa insuportável, eu fico uma pessoa ansiosa, eu fico uma pessoa vazia, eu não tenho vontade de viver, eu não tenho propósito de vida, essa vida pra mim não faz sentido nenhum. Então assim, gente, eu abri o meu coração pro Senhor e eu falei tudo isso, Deus, verdadeiramente, Senhor, eu posso perder tudo na minha vida, mas eu não posso perder o Senhor. E a gente às vezes não sabe o poder que as nossas orações feitas, né, sinceras, a oração de um justo, quando a gente fala justo, é justificado através de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos purifica, que nos justifica, né, de todo o pecado. Então, em Cristo nós já somos justificados. Por isso que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, uma oração sincera, uma oração de alguém que tem fé em Cristo Jesus, tem muito poder. Ela pode muitas coisas, né, acontecer ali no mundo espiritual e, né, trazer para o mundo físico também. E eu não esperava que Deus ia fazer uma coisa assim, uma coisa que Deus ia sacudir mesmo a minha vida, que Deus ia sacudir esse ano mesmo a situação dentro da minha família. Eu nunca esperava mesmo, porque eu falo isso porque o meu pai, ele é uma pessoa, era, né, uma pessoa aqui terrena, né, ainda nova, 66 anos, os pais deles viveram até 70 e poucos anos, 78, não sei, a mãe dele ainda é viva, tem 84 anos, se eu não me engano, então são pessoas que viveram muito, né, os meus avós, e eu nunca esperava que meu pai viesse a falecer tão novo, né, pra mim. Claro que eu sei que tem pessoas que morrem muito mais novas e tudo mais, mas vocês conseguem entender, pra mim ele ainda tava ali no começo, né, de ser idoso, digamos assim, né, que ainda tinha muitos anos ainda pra viver. E a gente nunca conta, né, que realmente as pessoas podem morrer a qualquer momento. Nós que estamos aqui podemos morrer a qualquer momento. Essa é uma realidade, né? Por isso que a gente tem que viver o nosso presente, estando realmente presente, e a gente tem que prestar atenção, né, em tudo que a gente anda fazendo no nosso dia a dia, né? Se a gente realmente tem estado conectado com o Senhor. Porque quando você se dá conta, quando vem uma coisa assim na sua vida, quando você perde alguém que você ama demais, quando algo assim acontece, você percebe que sonhos não valem de nada nessa terra, nada, dinheiro, fama, glamour, casa bonita, decoração, cabelo bem pintado, sabe, roupas, nada faz sentido. Então assim, gente,
eu falo para vocês, vigiem muito, tá? Se cuidem, né? Cuidem das coisas também aqui materiais, né? Físicas e tudo mais, mas se apeguem em Deus, se apeguem em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé e é só nele que nós temos salvação. Aleluia! E é só nele que nós somos totalmente saciados, temos paz, temos alegria, temos o fruto ali, né, precioso do Espírito Santo, né? Bondade, mansidão, amor, domínio próprio, fé, todos aqueles gominhos, digamos assim, do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Só é possível numa intimidade com Ele. Então, gente, eu passei por esse momento, né? Passei por esse momento de incredulidade, fiz essa oração para o Senhor, pedi essa fé inabalável, falei para o Senhor que Ele podia tirar tudo de mim, apenas que não tirasse o Espírito Santo da minha vida, né? Que é quem me dá a fé, que é quem me conecta, né, com Deus. Então a gente realmente, gente, não pode perder isso, porque é Ele que nos sustenta nas adversidades da vida. Não tem prova, não tem luta tão grande, eu imagino assim, pelo menos é particular meu, do que, por exemplo, se eu perdesse minha fé, se eu perdesse o amor de Deus, assim, sabe? Claro que graças a Deus a gente não tem como perder, mas se a incredulidade entra no nosso coração, aí a gente realmente tem como perder, porque a gente, não que Deus pare de nos amar, mas a gente não é capaz de ver esse amor de Deus por nós. Essa vai ser a parte 2 do vídeo, que é contando essa experiência que eu tive, né, de orar, de falar com Deus, do que eu pedi para Ele e dos processos que vem quando a gente pede algo para Deus. A gente não tá falando ali simplesmente para as paredes. Não, tem um Deus que realmente nos escuta. Só que nós somos como vasos, né? Que se Deus, por exemplo, pegasse o vaso do jeito que eu tava, né? Pensa assim, a Pamela naquele vasinho, do jeito que ela tava, cheia de pedrinha de novo, de coisinha assim e tal. E se Deus pegasse aquele vaso que já tava meio quebradinho, algumas beiradinhas já pontudas ali, né? Tava feio o vaso. E se a minha filha pediu o quê? Uma fé inabalável. Imagina, Deus vai pegar, é como se alguém pedisse assim, nossa, pega as orquídeas mais lindas que tu tem e põe naquele vasinho lá, aquele que tá atrás ali, pega aquele vaso lá do final do canto, aquele que caiu, quebrou, ali tá meio rachadinho, tá cheio de pedrinha. Não, pode ser isso aí mesmo. Quem que vai botar, né, umas orquídeas lindas num vaso, né, desse jeito? Não, Deus não é assim que funciona com Deus. Claro que isso é só para simbolizar aí para vocês, né, para ter uma referência, né, de como Deus trabalha. Mas Deus, ele vai o quê? Ele vai querer que o vaso combine, né, com a planta. Nossa, eu vou botar uma planta linda ali dentro, né? Mas eu quero o vaso bonito, eu quero o vaso preparado, eu quero o vaso bem ali, ó, certinho, para poder aquele vaso, às vezes até ter condições de receber aquela planta, né? Então às vezes o vaso estava com um furo muito grande, né? Então não ia ter como botar ali a planta ali dentro. Por quê? Porque daí a planta ia quebrar o vaso, ia despedaçar mais ainda, ia ficar em cacos. Então não. Então Deus, o que Ele faz? Ele pega o vaso, põe de volta às vezes no fogo, faz de volta, amassa, né? Todo aquele processo do vaso, e faz um vaso novo, lindo. E para isso precisa do quê? De um processo, e esse processo dói, porque nesse processo Deus desfaz a gente, Deus remolda a gente, Deus coloca a gente em alta temperatura, em aflições, tribulações, porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7 que o sofrimento melhora o coração. Então é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Você ora pedindo alguma coisa, Deus, ele vai preparar as condições para que você receba aquela coisa que você
você pediu. Então, se eu pedi uma fé inabalável, Deus precisava trabalhar em mim primeiro para poder colocar aquela fé inabalável dentro do meu coração. Então, é desta forma que Deus trabalha. E dia após dia que se passa, né, depois a gente vai compreendendo os desígnios, né, os mistérios de Deus, por que a gente precisa passar por aquilo, por que a gente precisa, né, vivenciar tantos momentos difíceis, mas para quê? Para a gente se tornar mais experientes, mais resilientes, mais fortes, mais resistentes, né? Para nossa fé ser realmente firmada na rocha, né? Então as tempestades elas vêm para que a gente realmente perceba, será que a minha fé está firmada? Está fundamentada? Será que realmente, se Deus tirar aquilo que você tanto ama, você vai permanecer? O que você vai fazer? Para onde você vai correr? Então é mais ou menos dessa forma que Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Na hora a gente não entende, fica como José, né? José não entendia, não entendeu por que ele estava sendo preso, por que os irmãos, né, deixaram ele lá jogado, né, naquele poço lá, e por que ele foi vendido, passou por ser escravo, e nossa, virou tudo, né, de cabeça para baixo depois do sonho que ele teve, e depois ele virou governador. Então a gente vai entender no final, né? No processo ali a gente não entende, mas depois que o vento passa, a gente consegue entender, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Aleluia. No terceiro vídeo eu explico bem certinho, vou explicar para vocês por que eu tô falando tudo isso e vai ficar bem melhor para a compreensão de vocês, porque em tudo, né, em tudo Deus faz virar bênção, né? Até da maldição Deus extrai bênção, porque Deus ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que surpreende, ele é um Deus que para ele não existe morte, não existe aflição, não existe tormento, não existe desespero, porque ele é o Deus das causas impossíveis, ele é o Deus vivo, ele é Deus. Ele é Deus, ele é o único Deus que existe. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, esse foi o vídeo 2 para vocês. Aguardem aí, já assistam daí o vídeo 3 para vocês compreenderem um pouco mais aí do vídeo 1 e do vídeo 2, porque eu tô fazendo toda essa introdução, tá bom? Que é realmente para ficar bem completo para vocês, para não faltar detalhe nenhum, porque quando Deus faz, gente, eu tô falando aqui coisas para vocês que duraram 4, 5 meses, até mais, até 8 meses ali que eu tava vivenciando com Deus. E eu tô passando aqui pra vocês em alguns vídeos, tá bom? Então eu quero realmente trazer detalhes pra vocês, porque eu creio que vai alcançar corações, que vai edificar a fé de muitas pessoas pra honra e glória do nosso amado Senhor Jesus. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem acompanhando essa sequência. E é isso, espero vocês no outro vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.